Salve, galera da matemática! Eu sou a professora Leila. Quer aprender um pouco sobre o sistema de numeração decimal? Então vem comigo. Então vem para cá. Sistema de numeração decimal é um sistema também conhecido como sistema indo-arábicos. É um sistema decimal. Por que é um sistema decimal? Porque é um sistema de base 10. Agrupamos os números de 10 em 10 unidades. Este costume veio do fato de o ser humano ter aprendido a contar utilizando os dedos das mãos. Temos aqui os algarismos indo-arábicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Esses 10 símbolos, eles são utilizados para escrever qualquer número natural, por maior que ele seja. Também é um sistema posicional, porque cada algarismo colocado em uma ordem, ele pode representar valores diferentes. Exemplo, o 3 está na primeira ordem, vale 3 unidades. Nesse outro exemplo, o 3 está na segunda ordem, vale 30 unidades. Aqui está na terceira ordem, vale 300 unidades. Observe que a gente vai mudando o número 3 de lugar e ele vai adquirindo valores diferentes. Também temos a utilização do zero, que representa casas vazias. O zero, ele serve para indicar a ausência de unidades em determinada ordem ou em determinada casa. Temos alguns exemplos, 205, 30 e 100. Vamos pegar aqui o número 205 e colocar nesse quadro de valores posicional. Vamos entender um pouco. Classe das unidades simples. Temos aqui primeira ordem, ordem das unidades, vamos multiplicar por 1. Segunda ordem, ordem das dezenas. Qualquer número colocado aqui, vamos multiplicar por 10. E a terceira ordem, ordem das centenas. Qualquer número multiplicado por 100. Vamos lá. 5 vezes 1, 5. 0 vezes 10, 0. 2 vezes 100, 200. Então, 200 mais 0 mais 5, vamos ler 205. Um outro exemplo é o número 30. Por que chamamos esse número de 30? 0 unidades, 0 vezes 1 é 0, 3 vezes 10, 30. Portanto, nós lemos o número 30. Observem que o 0 é colocado para representar casas vazias, ausência de unidades nessa determinada ordem. O sistema de numeração decimal também é multiplicativo. Um algarismo colocado à esquerda do número anterior, ele vale 10 vezes mais que o número anterior, que o número colocado antes dele. Vamos ver, 777. Na casa das unidades, nós temos 7, que vale 7. Na casa das dezenas, é 7 vezes 10, que vai valer 70. Na casa das centenas, vai ser 7 vezes 100, que vai valer 700. Ou 70 vezes 10, 700. Observe que é sempre 10 vezes a mais. 700 mais 70 mais 7, 777. E agora vamos entender um pouco sobre ordens e classes utilizando a tabela de valor posicional. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda. E a cada 3 ordens, nós temos uma classe. Observamos aqui. Na primeira classe, a classe das unidades simples, nós temos 1, 2, 3 ordens. Então, a cada 3 ordens, nós temos uma nova classe. Quarta, quinta e sexta ordem, classe dos milhares. Sétima, oitava e nona ordem, classe dos milhões. Décima, 11ª, 12ª, classe dos bilhões. Em cada classe, nós temos 3 ordens. Na classe das unidades simples, nós temos, na primeira ordem, unidades, segunda ordem, dezenas, terceira ordem, centenas.
Classe dos milhares. Unidade de milhar na quarta ordem, quinta ordem, dezena de milhar, sexta ordem, centena de milhar. Classe dos milhões, sétima ordem, unidade de milhão, oitava ordem, dezena de milhão, nona ordem, centena de milhão. Classe dos bilhões, nós temos na décima ordem, unidade de bilhão, 11ª ordem, dezena de bilhão e na 12ª ordem, centenas de bilhão. Vamos pegar aqui esse número e vamos saber como ler ou como formar esse número. Colocamos cada número em sua ordem e a cada 3 ordens nós podemos utilizar um ponto para separar as classes. Então vamos lá, nós temos aqui 3 algarismos na ordem, aliás, na classe das unidades simples, 3 algarismos na classe dos milhares, 3 algarismos na classe dos milhões e 1 algarismo na classe dos bilhões. Então, vamos lá. Se nós temos um algarismo na classe dos bilhões, nós temos uma unidade de bilhão. Quer dizer que esse número vale 1 bilhão. E aí, a gente separa por pontinho. 1 bilhão, 324 milhões, 587 mil e 209 unidades. E vamos para a leitura de números. Vou pegar aqui alguns exemplos com o ábaco, que é um instrumento de contagem utilizado há muito tempo. Qual o valor dos números representados nos ábacos abaixo? Nós temos o primeiro exemplo aqui. Observem que nós temos unidade, dezena e centena. Essas 3 ordens estão preenchidas. 2 unidades, 3 dezenas, 1 centena. Então, vamos ler 132. Quer dizer, 100, que são as centenas, 1 centena vale 100, mais 3 dezenas, que vale 30, mais 2 unidades simples, que vale 2. Então, o número é 132. Vamos para esse outro exemplo. Uma unidade de milhar vale 1000. 2, 3. 4 centenas. 5 dezenas e nenhuma unidade. Observem que esta casa das unidades está zerada. Então, nós vamos representar pelo número 0. Então, o número vai ficar 1450. Outro exemplo, uma unidade, 4 dezenas, 5 centenas e 5 unidades de milhar. 5.541. Nesse outro exemplo, nós temos 4 unidades, 5 dezenas e 1 centena. Logo, o número fica 154. Nesse último exemplo, nós temos na casa das unidades está vazia, a ordem das unidades está vazia, não tem nenhuma bolinha. Então, vamos representar por 0. Temos 4 dezenas, 5 centenas e 1 unidade de milhar. Portanto, 1540. E vamos responder mais essas 2 questões. Primeiro exemplo. Como lemos o número formado por 5 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 7 centenas de milhar e 4 dezenas mais 9 unidades? Então, é só a gente fazer a tabelinha. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E vamos colocar cada número em seu lugar. 5 dezenas de milhar, embaixo das dezenas de milhares. 3 unidades de milhar, 3 unidades de milhar. Mais 7 centenas, mais 4 dezenas, mais 9 unidades. Lembrem que eu falei que a cada 3 casas a gente muda a classe, a cada 3 ordens. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 ordens. Vamos separar com um ponto, para a gente separar as classes. Então, aqui nós temos a classe das unidades simples e aqui a classe dos milhares. Logo, o número é 53.749. Esse outro exemplo. Qual número apresenta a seguinte decomposição? 7 centenas de milhar, mais 8 dezenas de milhar, mais 9 unidades de milhar, mais 3 centenas, mais 4 dezenas, mais 8 unidades.
A mesma coisa, colocamos aqui, né, o quadro de ordens, a gente pode colocar e vai colocando os números embaixo de cada ordem. 8 unidades, 4 dezenas, 3 centenas, 9 unidades de milhar, 8 dezenas de milhar, 7 centenas de milhar. Sempre da direita para a esquerda. Logo, separamos mais uma vez com o ponto, separamos as classes. Então, aqui a classe das unidades simples, classe dos milhares. 789.348. Assim, a gente lê esses dois números e responde essas duas questões. E vamos encerrando por aqui. Eu sou a professora Leila e deixo uma frase para vocês. A matemática é um mundo de infinitas possibilidades. Lenilson Xavier. Bom trabalho!